Boa noite, meus queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Todos são muito bem-vindos, né? A Igreja Batista Ágape em Cravinhos, de uma maneira virtual. Que Deus venha abençoar a sua vida através dessa mensagem, desse louvor. E eu quero convidar você a louvar a Deus. Gentilmente. Aproveite agora para compartilhar essa transmissão nesses primeiros minutos em que ouvimos este louvor, meditamos nele. Aproveite para compartilhar também, né, essa transmissão com outras pessoas, para que pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Amém? A gente sempre espera, né, alguns segundos para o pessoal ir entrando. Esse da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aproveite também, se você tiver algum pedido de oração, você pode deixar esse pedido de oração também para que a gente ore. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Pela cruz do Senhor, né, Jesus, nós temos a salvação e nós vamos orar agora nesta hora, agradecendo a Deus por esta noite. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Eu não sei o motivo, né, de você estar aqui, a não ser de buscar a presença de Deus e que Ele possa falar com você através das orações, através desse cântico, que Deus possa falar com você através da palavra, né, que nesse estudo bíblico possamos crescer na presença do Senhor Jesus. Então que Deus venha falar ao teu coração, ao meu coração, ao coração de todos que nos assistem. Mais uma vez eu aproveito para te falar, se você tem algum pedido de oração, vai colocando aí que nós vamos estar orando no final. Vamos orar então? Pai bendito, nosso Deus eterno, nós te damos graças, Senhor. Nós estamos aqui na tua presença, cada um de nós num lugar,
cada um de nós, às vezes na sua casa, no carro, no trabalho, seja onde for. Mas nós estamos, Deus, conectados ao Senhor, falando contigo, que é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos ama, o Deus que nos protege, o Deus que tem misericórdia de nós dia após dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dedicar esse momento ao Senhor. Quero pedir que o Teu Espírito Santo, somente o Teu Espírito Santo, venha estar falando aos nossos corações, que Ele nos dê entendimento da Tua palavra, que Ele nos dê sabedoria e que possamos, Deus, pelo entendimento, pela força que o Espírito Santo nos dá, ser praticantes da Tua palavra. Nos ensina aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Abençoe cada vida que está nos assistindo, cada família, cada coração. O Senhor sabe o que vai na vida de cada uma dessas pessoas. Eu suplico a Ti, Deus, que o Senhor cuide, restaure e opere maravilhas, Deus, na vida dessas pessoas. Perdoa, Pai, os nossos pecados e que possamos estar cada dia mais firmes, caminhando com o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, tia, paz, né? Boa noite a todos. Nós, semana passada, iniciamos o estudo, a lição que fala sobre a humanidade. Hoje nós vamos encerrar ela. E nós vimos, né, semana passada, que a humanidade, ou seja, o homem e a mulher, nós fomos criados por Deus com propósito, né? Cada um tem um propósito específico, mas o propósito geral, o propósito unânime de toda a humanidade é que nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados, né, para adorar ao Senhor e para glorificar o seu nome através da nossa vida, através das nossas atitudes. Muitas vezes a gente acha que a gente só vai glorificar e adorar a Deus dentro da igreja, quando nós estamos cantando, erguendo as nossas mãos, com os olhos fechados, mas nós adoramos a Deus a todo tempo no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. Nós também vimos que a humanidade ela foi criada por Deus de uma maneira perfeita. Deus tinha um propósito específico para o homem, um propósito específico para a mulher, mas vimos que Satanás, através da serpente, enganou Eva e com isso veio a queda do homem, ou seja, a entrada do pecado no mundo fez com que o homem fosse expulso do jardim e houve a queda da humanidade. O que isso implica para nós hoje? Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos já no pecado e com, como que eu posso falar? Com esse desejo natural de pecar, de fazer as coisas erradas, né? O ser humano, ele é pecador, a humanidade é pecadora. Por quê? A gente viu que o pecado foi uma escolha, né, do ser humano na queda. A partir do momento que Adão e Eva foi enganada, ela decidiu pecar, deu para o seu marido e o seu marido optou em comer do fruto junto com ela, a gente viu que a humanidade ela caiu, ela foi pecadora. Então, se a humanidade é pecadora, né, se estamos no pecado, o que nós precisamos? A humanidade precisa de salvação. Então é isso que nós vamos ver hoje. O final da nossa lição de hoje é isso. Nós precisamos de salvação. Eu e você precisamos de salvação. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho nada a ver com o que Adão e Eva fez. Nós herdamos, né? Herança. E a gente viu também semana passada, da mesma forma que por um homem entrou o pecado e houve a queda, por um homem veio a redenção e a salvação, que é Jesus Cristo, né? Glória a Deus por isso. Então, o pecado, o que o pecado fez conosco? Ele nos afastou de Deus. O homem vivia ali no jardim, né? Grudadinho com Deus, conversava, né? A gente viu que Deus deu a Adão, né? Ele que colocou o nome nos bichos. É nós que devemos cuidar hoje da natureza, né, do meio ambiente, tudo que Deus deixou para Adão cuidar é responsabilidade nossa.
Então, o que a gente viu? Que o pecado acabou afastando o homem de Deus. Então, vamos abrir a Bíblia, né? Hoje é quinta, dia de estudo bíblico, então é dia que a gente abre bastante a nossa Bíblia. Nós vamos lá no profeta Isaías. Você vai lá em Salmos, Provérbios, né? Aí logo você encontra Isaías. E Isaías, capítulo 59, vai nos falar exatamente isso, né? Isaías 59, ele vai falar sobre esse afastamento, né, do homem de Deus. Então, abre lá a sua Bíblia. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o pecado, queridos, nos afasta de Deus, né? Coloca o homem distante de Deus. E lá em Isaías 64, 7, depois você pode ler também, fala exatamente sobre isso. Mas isso significa, o fato do pecado ter nos afastado de Deus, significa que Deus deixou de nos amar? Você acha que Deus deixou de te amar? Você acha que Deus deixou de amar o homem? Não, de maneira nenhuma. Deus, ele não deixou de amar o homem. Pelo contrário, Deus, ele provou o seu amor mais uma vez pela humanidade, como? Enviando o seu filho Jesus para nos salvar. João 3,16, né? Que eu acredito que você saiba de cor, mas você pode abrir aí também, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que ele deu o quê? Deu o seu único filho, né? O seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então Deus provou o seu amor por nós. Nós vamos abrir a Bíblia agora em Efésios, lá no Novo Testamento, né? Nas cartas de Paulo, você vai lá em Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, tá? De quinta-feira, nos nossos estudos bíblicos, não deixe de estar com a sua Bíblia, é muito importante a gente ler, a gente marcar, a gente escrever, isso proporciona para nós um crescimento espiritual, né? Um crescimento na vida cristã. Então, Gálatas 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que a gente aprende aqui em relação a isso? Que Deus nos salvou pela sua graça, né? Ou seja, foi de graça. Não precisamos fazer nada, pagar penitência, fazer qualquer outro esforço, sacrifício. Por quê? Porque Cristo já fez o sacrifício por nós. Então, por amor, ele nos salvou e pela graça nós somos salvos pela fé. Então nós precisamos crer, você precisa ter fé, eu preciso ter fé para crermos em Jesus e sermos salvos. E se você voltar um livro antes de Efésios, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13, vai dizer assim, Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte de Jesus na cruz, pendurada no madeiro, era o pior tipo de morte que existia. Então, ele se fez maldito, ou seja, se fez maldição, ele morreu por nossos pecados. Ele tinha alguma maldição? Ele tinha algum pecado? Não. Nossos pecados caíram sobre os ombros de Jesus. Por isso que a palavra diz isso, que ele se fez maldição no nosso lugar. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. Aquela cruz era para nós pecadores.
mas o seu amor fez com que ele morresse por nós, né? Ali. Então, o desejo de Deus, meus queridos, eu quero que vocês guardem muito isso no coração, é que todos se salvem. Vamos abrir a Bíblia lá no final dela, perto de Apocalipse. Se você voltar um pouco antes, você vai encontrar 1ª e 2ª Pedro. Nós vamos ler 2ª Pedro 2:39. Eu gosto muito desse texto, porque esse 2ª Pedro 3:9. Esse texto de 2ª Pedro 3:9, para mim particularmente, é um versículo que me motiva cada vez mais pregar o Evangelho, servir a Jesus. Olha o que diz 2ª Pedro 3:9. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? O arrependimento leva à salvação. Então, olha que texto maravilhoso, né? Ele não quer que ninguém pereça. Ninguém. Entendeu? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Em algumas traduções, todos cheguem à salvação. Ele quer. E outra coisa importante nesse texto, quando ele fala assim, ao contrário, ele é paciente com vocês. O que quer dizer isso? Dia após dia, Deus nos dá a oportunidade de se achegar a Ele. Nós ouvimos a palavra pelo rádio, nós ouvimos a palavra pela internet, né? Hoje nem tem mais rádio quase. A gente ouve pelo celular, a gente tem a Bíblia disponível na nossa mão, a gente tem a Bíblia em áudio no celular, a gente tem milhões hoje com a pandemia de lives, né? Tanto é que se eu tô falando alguma coisa e de repente alguém não gosta, hoje é normal, a pessoa troca e vai para ouvir quem ela gosta. Isso é natural. A gente só tem que tomar cuidado para não ouvir aquilo só que massageia nosso coração. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, né? Para que a gente não seja enganado. Então, ele é paciente, ou seja, ele está dando tempo para que muitos se salvem. Por que eu falo muitos e não todos? Porque tem quem não queira. É triste isso. Isso é uma coisa que eu fui aprender na longas penas. Por quê? Como tem gente que não quer Deus? Tem, infelizmente. Oportunidade de ouvir vai ser dado a todos. Mas tem quem não queira. Mas por isso que eu falo, eu quero que vocês guardem isso no coração. O desejo de Deus, de acordo com 2ª Pedro 3:9, é que todos se salvem. Esse é o desejo de Deus, tá? Por quê? Porque o Senhor não deseja a morte de ninguém, principalmente daqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Aquelas pessoas que não estão no caminho de Deus, ou estão, né, distante ainda de Deus, não houve arrependimento nelas, Deus não tem prazer na morte delas, principalmente. Porque sabe que depois que elas morrerem desse corpo que nós temos, o destino é o inferno, né? Quando nós vimos lá no início da lição, quando Jesus morre por nós, pela humanidade, por que ele morreu? O que a morte de Jesus trouxe para nós? Trouxe salvação. Salvação do quê? Nós somos salvos do inferno. Trouxe perdão. Perdão do quê? Dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores e Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Por isso que oramos todo dia e confessamos os nossos pecados também. Vale um parênteses aqui, não é porque eu e você aceitei a Cristo que a gente nunca mais vai pecar, a gente peca. Mas a gente tem o nosso confessionário particular, que é a gente ir diante de Deus, orar e pedir perdão a Ele. Então, Ele nos salva do inferno, perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta da escravidão do pecado. O que é isso? O pecado, o que é o pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus e faz mal ao homem. Então, eu vou usar o exemplo de um vício. Pode observar, uma pessoa que vive no vício da droga, ela é uma pessoa escravizada, porque ela não consegue largar daquilo, entendeu? Vamos pegar um outro vício que muitas vezes as pessoas não falam. A pessoa que é viciada em mentir,
ela não consegue viver sem mentir, ela está escrava daquilo, ela precisa ser liberta daquilo. Então Jesus nos traz a libertação da escravidão e também ele nos traz a justificação. O que é essa justificação? É como se você imaginasse um tribunal. Você é pecador. Jesus morreu para te absolver do pecado. Só que tem o advogado de acusação lá, né? Que é Satanás. Deus, só que, ó, tá vendo a Carla? Ela fazia isso, isso e isso. Mas Jesus vai lá, só que ela se arrependeu. E eu morri por ela. Então eu tô aqui justificando. Ela se arrependeu e esse pecado foi pago e lavado lá na cruz. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus nos justifica perante Deus quando Satanás está nos acusando. Só que isso nós precisamos nos arrepender, tá? Então é isso que a salvação, a morte de Jesus traz para nós. A salvação, o perdão, a libertação e a justificação. Então Jesus, voltando, ele não tem prazer na morte de quem morre longe dele. Abra sua Bíblia, lá no meio da Bíblia, no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. Você vai passar Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. E aí nós vamos chegar em Ezequiel, tá? Vai ficar mais fácil, vai no meio da Bíblia, acha o Salmo, daí para frente devagar você vai achar Ezequiel. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo 18. E nós vamos ler 2 versículos, um pouquinho longe do outro, mas a ideia é a mesma, tá? Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, espero que você tenha achado aí. Ezequiel 18, deixa eu trazer aqui perto que eu tô sem óculos, nem sei onde tá meu óculos, então... Ezequiel 18, 23 diz assim, Ezequiel 18, nós vamos ler o 23 e depois o 32. 23 diz assim: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Verso 32, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Olha que coisa interessante nesses 2 versículos. Primeiro, que Deus não se agrada com a morte de ninguém, principalmente do ímpio, que é aquele que está afastado de Deus. E quando ele fala arrependam-se e vivam, o que ele quer dizer? Que quando a gente se arrepende, né, fica longe do pecado, passa a andar com Deus, no caso hoje que estamos na era da graça, andamos com Cristo, aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, nós recebemos vida. Mas, Carla, se nós recebemos vida, por que continuamos morrendo? É a vida eterna, é a vida espiritual. Porque todos nós nascemos já destinados à morte espiritual. Todo homem vai ter a morte espiritual naturalmente se ele não aceitar Jesus. Por isso que a gente usa aquele termo, fulano se converteu a Cristo. O que é converter? O que é conversão no trânsito? Conversão à direita, conversão à esquerda, né? Então, a conversão é mudar de direção. Nós nascemos nessa direção. Com Cristo, nós vamos mudar de direção. Nós vamos mudar o caminho. Então, quando nós mudamos o caminho e passamos a andar com Jesus, nós temos vida. Ele nos dá vida e é a vida eterna. Mesmo que esse corpo aqui, que um dia vai perecer, isso é fato. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de pecado e, né, junto com a queda veio a promessa. A gente não veio do pó, a gente vai voltar para o pó. Por que a gente vai voltar para o pó? Por causa do pecado. Se não tivesse pecado Adão e Eva, a gente não ia morrer, esse corpo não ia morrer. A gente ia viver eternamente nesse corpo. Mas, vamos lá. Então, Deus não tem prazer, tá? Na morte
de ninguém. Nós precisamos nos arrepender para termos vida eterna. Então aí pode surgir uma pergunta, né? Que é muito importante. O homem, ele tem condição de se salvar sozinho? Né? O que você acha? Eu sinto falta dessa interação no estudo bíblico, de conversar, até porque quando eu falo, demora alguns segundos para chegar em você. Aí você vai me responder. Aí no que você me responde, eu já estou falando outra coisa. Mas não deixem de interagir, porque isso é muito importante para nós também, né? A gente não se sente sozinho, abandonado. Mas a resposta é o quê? O homem tem condição de se salvar? Não. O homem não tem condição de se salvar sozinho. Por quê? Por causa dessa natureza humana que nasce em nós, a natureza do pecado. Nós já somos destinados ao pecado, tá? A viver no pecado. Romanos 3, versículo 11, diz assim: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Por si só, nenhum homem busca a Deus, né? Então, como eu cheguei à salvação? Como chegamos à salvação? Porque Deus, ele vai se manifestando na nossa vida. Por quê? Porque ele é um Deus de amor. Ele é um Deus, como a gente viu no início, ele continua amando a humanidade. O desejo dele é que todos se salvem, né? Olha que coisa linda. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha o que João vai falar, né? Referente àqueles que são salvos, aqueles que... Quem tem essa salvação em Jesus Cristo? João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos nele, que nós recebemos ele em nosso coração. Ele quer que todos venham a ele? Sim, ele quer, né? E ele proporciona meios para que isso aconteça. E o homem precisa querer, né? Ele precisa ouvir e desejar. Só que tem uma coisa muito importante que a Bíblia fala também, que a gente precisa ficar atento. E nós vamos encerrar o estudo com essa parte final, que é muito importante a gente saber. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios capítulo 4. Nós já falamos aqui em alguns estudos, né? Se você nunca leu a sua Bíblia toda, né? Comece a ler primeiro os evangelhos, mas leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. E se você ler um capítulo por dia, você vai ler Provérbios em um mês. Queridos, Provérbios, ele tem tantos conselhos maravilhosos para nós que a gente nem imagina. E aqui nós vamos ler um conselho que é muito precioso para nós. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que esse conselho quer dizer para nós? A palavra de Deus nos diz que o centro, né, dominante, vamos dizer assim, do nosso ser é o coração. E o sábio, né, instrui isso, que acima de tudo nós devemos guardá-lo, né? Ele é a sede das nossas emoções. Lá em Marcos, capítulo 7, 21, se você puder abrir aí Marcos, lá no Evangelho de Marcos 7, 21, olha o que o próprio Jesus nos diz. Marcos 7, 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios.
Ou seja, né, segundo Jesus, o coração é a fonte também desses desejos pecaminosos. O coração, né, e não a nossa vontade. O coração é a sede ali, é onde está a origem. Então, por isso que a gente precisa guardar, preservar, nutrir o nosso coração com coisas boas, buscar a palavra de Deus, buscar a sua vontade, né? E essa visão, né, Jesus, ele declara, cita o que Isaías diz também, lá quando Jesus fala eu vou ler um texto de Mateus 15, versículo 8. Mas esse texto de Mateus 15, 8, Jesus está se referindo lá em Isaías 29, 13. Tá? Jesus em Mateus 15, 8 está citando o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13, quando ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma coisa importante para a gente perceber, durante toda a Bíblia, se você fosse fazer uma pesquisa, a palavra coração aparece 800 vezes. E a palavra vontade só 107 vezes. Então, o nosso coração é muito importante. Nós guardá-lo, nós conhecemos. Porque por ele só, pela própria vontade dele, as suas emoções, a gente sempre vai fazer o que é errado. Aquilo que Paulo fala, aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não devo fazer eu faço. Entendeu? Então a gente precisa cuidar do nosso coração, saber o que a gente coloca dentro dele. Tem coisas do nosso coração que não são boas, que a gente precisa arrancar de dentro dele. Como que a gente arranca? Pedindo a Deus, confessando a Deus coisas que nos fizeram mal, traumas, tristezas, angústias, rancor, amargura. A gente precisa colocar para fora. Se você não tem com quem conversar, um psicólogo, um amigo, quem for, você tem a Jesus para falar. Fale das suas dores para o Senhor, coloca para fora. Porque quando a gente fala, a gente coloca para fora e a gente vai limpando o nosso coração. E conforme a gente vai lendo a Bíblia e orando a Deus, a gente vai alimentando o nosso coração e fortalecendo o nosso coração, né, para caminharmos com Deus. Então, para a gente fechar, o que precisa? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O homem por si só se salva? Não, mas ele precisa ir até Deus, ele precisa ouvir a Deus. E Deus proporciona milhares de circunstâncias, coloca pessoas na nossa vida, coloca situações na nossa vida para que a gente se achegue a Ele. O último versículo que nós vamos ler, abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. É um versículo muito precioso, né? Depois de Atos, lá no Novo Testamento, né? Você vai passar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí você vai encontrar Atos, aí você vai em Romanos. E esse versículo de Romanos 12, 2, ele nos ensina, né? Ele nos dá um sábio conselho também de como nós devemos viver, o que a gente deve fazer para que a gente, né, fique firme aí com o Senhor. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes você já ouviu milhões de pregações em cima desse texto, sabe? Mas uma coisa que é importante é não se amolde. O que é se amoldar? Tomar a forma. É igual quando você faz um ovo de Páscoa, você tá ali com a forma, você joga o chocolate, ele vai tomar a forma daquele ovo, né? Aquela forma oval. E o que é quando Paulo está falando aqui, ó, não se amoldem aos padrões desse mundo? Quais são os padrões do mundo de hoje? Você vai pensar em vários, né? Família deturpada, corrupção, violência, roubo, desigualdade social, tantos pecados, são tantas maldades, né? Olha o que a gente está vivendo, um tempo de pandemia global, pessoas morrendo, pessoas precisando da cura.
E quando eu ouço, sabe, histórias de pessoas que mentem que de repente fulano morreu de Covid só para receber dinheiro do governo, pessoas que desviaram dinheiro que era para ser comprado com respirador, pessoas que desviaram doações de álcool em gel, de alimento, sabe, isso é o resultado do pecado no homem, porque ele não pensa no outro como deveria pensar, né? Não pensa que essa doença podia pegar ele, não, e tá lá fazendo maldade, se aproveitando, com todo o perdão da palavra, o famoso jeitinho brasileiro, isso é uma maldição no nosso país. Porque jeitinho brasileiro é a maquiagem de quê? Fazer coisa errada para que uma coisa dê certo para você. Então nós precisamos, né, ser a diferença. E não nos amoldar, não podemos nos amoldar a este mundo corrupto, a este mundo que jaz no maligno, a esse mundo que está corrompido pelo pecado e por Satanás. O que nós precisamos fazer? Que ele fala, né? Nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Como que a gente transforma a nossa mente? Como que a gente anda ao contrário do pecado, ao contrário do mundo? Eu não conheço outra resposta, a não ser essa aqui. Há uns 100, 200 anos atrás, uma vez eu ouvi uma reportagem que um homem muito famoso falou: eu não dou 100 anos para a Bíblia ser extinta. Passou 200 anos, quem morreu foi ele, a Bíblia está aqui. A própria palavra diz dela mesma: a erva seca, a folha cai, mas a minha palavra permanece para sempre. Eu e você vamos passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Se tem algo que pode renovar nossa mente e nos ajudar a ser diferentes nesse mundo corrompido, é a palavra de Deus, não tem outra coisa. Não tem 10 dicas para isso, 10 dicas para aquilo, não é o fulano, não é o ciclano, não sou eu, é a palavra de Deus. E ele finaliza o versículo de Romanos 12, 2. Né? Quando a gente transforma, quando nós somos capazes de nos transformar, renovando a nossa mente, olha que coisa linda. Aí sim, a gente vai ser capaz de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós andamos, nos amoldamos conforme a vontade de Deus, nós experimentamos aquilo que vem dele. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável em todas as situações. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Porque as boas vai nos alegrar, as ruins vai nos ensinar e nos fortalecer. A gente tem uma escolha, né? Ou aprender com a dificuldade ou viver murmurando. A gente também já falou sobre isso. E a murmuração leva à amargura, e a amargura leva à descrença, e a descrença nos afasta de Deus. Então, meus queridos, esse estudo sobre a humanidade que tivemos hoje, semana passada, ele tem um objetivo, né? Uma visão básica, para que a gente tenha uma visão de quem nós somos, de quem eu e você é, né? E o que Deus deseja de nós. Se você perdeu, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, ver o da semana passada. O nosso canal do YouTube é Igreja Batista Ágape Cravinhos, né? Se você não coloca o cravinho, você não acha. Então, Igreja Batista Ágape Cravinhos, procura lá, Estudo Bíblico, a Humanidade, parte 1. E aí você vai entender, né? Porque o que a gente não pode esquecer? Que nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Deus nos deu seus atributos. Lembra que nós aprendemos isso? Nós somos muito importantes para o Senhor. E o homem, queridos, o homem sozinho, né? A gente entra em crise, a gente não tem razão, a gente não consegue nada. Nós precisamos de Deus. Eu e você precisamos de Deus. As pessoas que estão à nossa volta precisam de Deus. Por isso que é importante, né, nós conhecermos o Senhor. E o homem, queridos, todo homem, ele busca, sempre na história da humanidade, o homem vai buscar por uma religião, seja ela qual for, o homem sempre vai buscar por uma religião, tá? Mas por que o homem busca uma religião? Porque todo ser humano procura preencher o vazio.
que é preenchido só por Deus. E esse vazio, né, o homem procura o quê? Se religar de novo a Deus, tá? Mas há várias manifestações religiosas, mas uma coisa que é importante a gente saber é que somente Cristo nos religa a Deus. Somente Cristo pode produzir transformação verdadeira, né? Na minha vida, na sua vida, e capacitando o homem para entrar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, né? Se você tem um pedido de oração, coloque aí agora. Nós vamos orar pela família da Dani, né? A Dani é uma irmã muito querida nossa, lá do Espírito Santo de Pinhal, acho que é esse o nome da cidade. Eu sempre falo que é Pinhal, nunca lembro o começo. E a avózinha dela faleceu de Covid. Então nós vamos orar pela Dani. Nós vamos continuar orando aqui pelo bebê, o Israel. Eu não sei quantos viram o que eu postei esses dias, mas o Israel tá melhorando. Ele tem tá indo para 8 meses agora, ele tem leucemia, mas graças a Deus, com as quimioterapia, o tratamento, a sua medula está reagindo, né? Outros órgãos dele que estavam com problema já está reagindo, então o Israel, graças a Deus, está sendo dia após dia cuidado e sendo curado, né, pelo nosso Senhor Jesus. Então, se você tem aí algum pedido de oração, você pode colocar, a gente vai orar pela sua vida, vamos continuar orando pela nossa humanidade, vamos continuar orando pela questão do coronavírus, dessa pandemia, né, pela vacina, pela cura e principalmente que nesse tempo pessoas se acheguem a Deus, se arrependam dos seus pecados e que vidas sejam salvas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, te damos graças por este estudo bíblico. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração e nos dê entendimento da Sua palavra. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Dani, da sua família que perdeu a sua avózinha hoje. Pai, que o Senhor esteja consolando a família da Dani, Senhor. Há semanas já que eles têm sofrido com a sua avó que estava lutando contra esse vírus. Deus, tem misericórdia dessa família. Obrigado porque essa senhora também descansou. Obrigado pelo tempo de vida que o Senhor deu a ela. Mas que o Senhor console o coração da sua família que sofre neste momento. Console tantas outras pessoas que estão enlutadas, que não podem fazer um enterro digno dos seus familiares, que não pode se despedir. Pai, isso dói tanto. Pai, que o Senhor console e que essa lacuna na alma seja preenchida e restaurada pelo Senhor. Eu também peço oração, Deus, continuo orando, clamando ao Senhor pelo Israel. Obrigado pelas melhoras, obrigado pela bênção do tratamento, obrigado porque nada tem faltado à sua família, aos seus pais. Obrigado pelo bom hospital que ele está, obrigado porque depois de tantos meses veio o diagnóstico e ele está sendo tratado. Muito obrigado porque o Israel está sendo curado, Deus. Que o Senhor fortaleça a vidinha dessa criança, Pai, e continue abençoando essa família, que eles sejam um testemunho vivos do Senhor aonde eles forem, Pai. Oh Deus, cuida do nosso país, do nosso mundo, desse planeta, Pai. Tantos países, cidades, estados, famílias que estão sofrendo, pessoas que nesse exato momento estão sozinhas há dias no hospital, isoladas, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham também no hospital que se sentem sobrecarregados, com medo, entristecidos. Pai, visita cada um deles, fortaleça, Pai, o cansaço, renove as suas forças. E Pai, por favor, nós pedimos que esse tempo seja um tempo abreviado. E Pai, movimenta a Tua igreja, Pai, a Tua igreja na face da terra, para que seja uma igreja forte, que pregue a Sua palavra nesses dias de tempos difíceis, para que as pessoas vejam a Tua glória, Pai, a Tua presença nas nossas vidas e que sejamos instrumentos de bênção na vida daqueles que sofrem. Abençoe, Pai, cada um que nos acompanha, Pai.
assistindo os cultos no Facebook, no YouTube. Visite essas famílias, visite esses corações. O Senhor sabe que cada um precisa. Abençoe aqueles que nos ouvem, Pai. Que a tua paz e a tua bênção esteja sobre nós a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Nós oramos, Kate, eu vi aqui. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Fique atento na nossa página do Facebook. Eu vou colocar lá a Junta de Missões Nacionais, né, que é a agência missionária pela qual eu e o Anderson trabalhamos, que é a agência missionária dos batistas brasileiros, criou um site muito simples, qualquer pessoa consegue entrar lá, para que você coloque o seu pedido de oração. E aí pessoas intercessoras vão lá e oram pelo seu pedido. E se você também é uma pessoa que gosta de orar, você pode entrar lá, ver o pedido de alguém, de várias pessoas, quanto você quiser, e também orar por esses pedidos. Né? Vamos fazer uma corrente aí de oração, apresentar diante de Deus o nosso clamor. Então logo eu vou colocar na página do Facebook e a gente vai falar também nos cultos durante a semana, tá bom? Um beijo, Deus abençoe sua vida, uma ótima restante de semana abençoado. E domingo, 7 horas, né, nós vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Que você esteja conosco, convide outras pessoas para ouvir da palavra do Senhor, tá bom? Boa noite, Deus abençoe e obrigada a todos que ficaram aqui conosco, todos que compartilharam. Que Deus abençoe sua vida.